Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fonopedcast, o podcast da Fonoped. Esse é um espaço de conversa, de conhecimento sobre desenvolvimento infantil. E para esse momento especial de início, eu tenho o prazer de receber duas grandes profissionais de experiência, que é a Valéria Souza, terapeuta ocupacional, a tia Val, e a Williane Lima, fisioterapeuta, a tia Will. E para esse momento, nós vamos conversar sobre a prematuridade, sobre o olhar dos terapeutas. Um olhar fofito. Quero que o público conheça um pouquinho mais de cada uma de vocês, né? A tia Val, a terapeuta ocupacional da Fun Kids. Me conta aí, tia Val, o que te levou a essa dedicação ao estudo e essa experiência, essa dedicação com o desenvolvimento infantil? Bem, primeiro, boa noite, Paty, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha experiência num assunto tão relevante, tão importante que é a prematuridade, né? Eu sou Valéria, mais conhecida como Tia Val, né? Eu já nem lembro às vezes que eu sou Valéria. Eu sou formada há 23 anos pela Faculdade SESC. Eu sou da primeira turma de terapia ocupacional. E há 23 anos eu literalmente me dedico ao desenvolvimento infantil. Essa é a minha maior paixão, né? Meu trabalho, Ave Maria, é o que eu realmente queria. E eu tive essa certeza desde a faculdade, assim, que eu queria seguir a carreira trabalhando com crianças. Isso eu nunca tive dúvida. Eu me formei e eu sou, como eu falei, sou da primeira turma, então aqui em São Luís a gente não tinha muitos cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento na área. E eu sentia muita falta disso para poder iniciar realmente um trabalho, né? Com qualidade, que eu pudesse realmente dar uma atenção adequada para as crianças e para as famílias. Então, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, passei alguns anos lá estudando, fiz pós-graduação, mas a minha vontade era de entrar num centro especializado de reabilitação que eu pudesse aprender mais a como atender as crianças. E eu tive a chance de prestar concurso para a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, né? Que é referência nacional. E lá eu pude aprender com grandes profissionais. Eu digo que eu sou uma antes da ACD e uma profissional depois da ACD, né? Foi uma experiência fantástica. Eu aprendi bastante. E logo depois eu voltei, depois de alguns anos, para a minha cidade. E tive a oportunidade de continuar. E tive a oportunidade de iniciar meu trabalho aqui, né, em São Luís. Então, eu abri um consultório inicialmente, depois abri uma clínica e atualmente estou na Fun Kids. Abrimos a Fun Kids, né, que é minha sócia, a Will. Tem o Paulo, que é fonoaudiólogo, a Ciara Tiziana, que é terapeuta ocupacional, e a Catiúcia, a Cacá, que é outra terapeuta ocupacional. E juntos continuamos nesse trabalho voltado para o desenvolvimento infantil. E é extremamente motivante trabalhar com desenvolvimento infantil, Paty. Eu digo que hoje minha maior motivação dentro da minha área é poder saber que com o meu trabalho eu posso contribuir de alguma forma para o desenvolvimento das crianças e ter essa parceria da família também, né? Eu fico muito feliz de saber que com o meu trabalho eu posso de alguma forma ensinar uma habilidade para uma criança e torná-la mais independente, com mais autonomia. E eu sei que isso vai fazer diferença na vidinha dela. É bom demais olhar uma criança e ver assim, o sorriso e a felicidade de uma conquista que foi tão difícil de alcançar e comemorar com essa família. Essa é a minha grande motivação e minha grande paixão, realmente. De fazer parte desse desenvolvimento, né? Dentro de um contexto de uma situação familiar e de ver o sorriso da criança e a felicidade dos pais e vendo os filhos progredir. Exatamente. Bom, e você, tia Will? Conte aí pra gente a sua trajetória, como foi essa transição, né, de atender adulto e ficar com essa dedicação exclusiva só para as crianças. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a você, Patrícia, pelo convite. A gente está falando sobre um assunto de tamanha importância, principalmente na nossa área, né? Eu sou a tia Will, Leilane, sou fisioterapeuta, sou formada há 17 anos.
mas há 12 anos eu embarquei nessa área da neuropediatria, né? Eu comecei quando minha filha nasceu. Na verdade, 1 ano após, ela recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral. E eu comecei a me dedicar mais, estudar, conhecer mais, para ajudar no desenvolvimento dela, né? Antes eu trabalhava em hospital, em ambiente de hospitalar, em ambiente com adulto. Não tinha essa visão clínica em relação a isso. Mas a partir do que aconteceu com ela, da condição dela, eu comecei a me capacitar, eu comecei a me aprofundar e me apaixonei por essa área. Na verdade, eu sempre gostei da área de pediatria, mas quando a gente se forma, a gente vai para os caminhos onde os mercados se abrem e às vezes não é aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Mas Deus me puxou de volta e por conta dela eu fui para a área da neuropediatria. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. A gente termina o dia cansada fisicamente, né? Mas com coração grato, sabe? Com coração grato de ter feito a diferença na vida de uma criança, de ter ajudado no desenvolvimento. E eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho, por saber que, de alguma forma, eu vou ajudar no desenvolvimento infantil daquela criança. Eu vou contribuir, de alguma forma, para uma qualidade de vida. E quando a gente fala em criança, a gente fala na criança, mas a gente fala em toda a família que está por trás. Sim. Né? Acompanhar, né, esse sustentar da cabeça tão esperado, o tronco e os primeiros passos. Eu tenho certeza que você se emociona e vibra junto com a família. Sim. Né? Eu lá no meu consultório acompanhei, já tá andando, ó, que legal, né? Olha, eu quero que sente logo pra gente começar a comer, né? Imagino você sendo a responsável lá por essa questão motora. Mas meninas, né, antes de entrar nas experiências clínicas de vocês, que eu tenho certeza que estão muito detalhes de riquezas, vamos falar um pouquinho da prematuridade, né? Quando a gente fala em prematuridade, está falando exatamente de quê? Fala aí, Tia Val, pra gente, essa prematuridade. É muito importante a gente contextualizar realmente a prematuridade, né? Prematuridade é quando o bebê nasce antes das 37 semanas de gestação. Mas é importante também dizer que tem graus de prematuridade, né, Paty? Existe a prematuridade extrema, que é quando o bebê nasce antes da 28ª semana. O grande prematuro, que é aquele que nasce de 28 semanas a 31 semanas. O prematuro moderado, que vai de 32 a 33 semanas. E o prematuro tardio, que vai de 34 a 36 semanas. E é impossível não falar que quanto mais prematuro, né, maiores as consequências para o desenvolvimento desse bebê. A gente sabe que os bebês, eles precisam passar por um período gestacional, né, completo, para que eles tenham um amadurecimento total dos sistemas e órgãos. E quando esse bebê vem antes, esses sistemas ainda não estão prontos. Esses órgãos ainda não estão completamente prontos. Então, acontece muito, especialmente no prematuro extremo, dessa criança vir a apresentar, não é sempre, mas o risco é muito maior de uma alteração neurológica, de um problema respiratório, né? Essa criança, ela tem mais probabilidade de infecções, porque o sistema imunológico dela ainda está muito frágil, é imaturo, né? Então, além disso, associado a isso, essa criança, na grande maioria das vezes, e aí não só o prematuro extremo, eu estou falando, os prematuros, no geral, apresentam atraso no desenvolvimento global, né? E aí motor, cognitivo, de linguagem, enfim, vários atrasos. E somado a isso, é importante dizer que não é só a prematuridade que pode também levar a um atraso no desenvolvimento desse bebê. É importante dizer que o período de hospitalização, o período que esse bebê fica internado, também acaba repercutindo de forma negativa para esse desenvolvimento, para que ele ocorra da melhor forma possível, né? E muitas das vezes isso acaba atrasando também. Bem lembrado isso, Tia Val. Muito bem lembrado. Tia Will, então esse bebezinho vai ficar por um período de tempo, às vezes bem prolongado, né? Ainda nesse ambiente hospitalar, mas ele teve alta. E quando a gente começa a intervir, qual a melhor data? Existe uma janela, assim, para a gente poder intervir e ter, digamos assim, ter o menor risco, menor sequelas desse desenvolvimento infantil? Na verdade, quanto mais precoce se iniciar o acompanhamento, melhor. A gente sabe que o bebezinho, quando ele nasce prematuro, ele vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Então, é interessante que ele passe pelo serviço de follow-up. E é interessante que ele passe por
consultas mensais. E se for um prematurinho extremo, que esses acompanhamentos sejam um pouquinho mais de perto, até semanalmente. Muitas das vezes, o bebê prematuro, ele vai ter as alterações motoras, né? A questão do tônus alterado, a questão da limitação do movimento, ele é pobre em movimento, de repercussão de movimento, ele tem uma fraqueza muscular, e isso faz com que ele não consiga alcançar os marcos do desenvolvimento motor no tempo adequado. Então, é esperado que alguns prematuros aconteçam isso. Então, se for um bebezinho que já estiver sendo acompanhado, caso ele apresente um atraso dos marcos motores, isso já vai estar sendo sanado no decorrer da vidinha dele. Um outro ponto que a gente também precisa se preocupar é a questão respiratória. Os pulmões dos pulmões são os órgãos que são formados mais tardiamente. E às vezes, quando o bebezinho nasce prematuro, extremo, a quantidade de surfactante é pouca, os alvéolos ainda estão colabados, não estão fechados. Então, quando ele nasce, ele precisa de um suporte ventilatório maior. Então, às vezes, é um bebezinho que precisa estar entubado, ser entubado, ou um bebezinho que precisa de um acompanhamento de um CPAP ou de um oxigênio. Isso leva a repercussões respiratórias depois do tempo de internação. Então, qualquer demanda respiratória que o bebê tiver, ele precisa ser acompanhado de perto. São os bebês de risco, São os né? bebês de risco. E a gente tem que sempre fazer esse alerta, quando a gente recebe essa família, de fazer uma investigação na parte respiratória. Para a gente que é fonoaudiólogo, é tão importante, né, saber o tempo de tubo, quanto tempo as crianças ficam entubadas, como foi esse processo, porque a gente sabe que alguns, eles se programam para ser estubados logo no mesmo dia ou dias depois, eles voltam para o tubo. E dentro da neonatologia, a gente não tem um protocolo definido, né, de traqueostomizar o quanto antes. A gente sabe o quanto tempo de tubo prolongado vai também repercutir em toda a história do alimentar do bebê, né, impactar nessa laringe, nessa musculatura orofacial também. Então, para a gente estar falando de fonoaudiologia também é importante. E a gente sabe, né, Will, que o sistema respiratório e digestivo estão ali juntinhos na parte estrutural e funcional, um impactando no outro. Então, é sempre muito importante quando a gente fala daquele bebê que nasceu prematuro, a gente já fica em alerta, porque a gente sabe que ainda é um pulmãozinho frágil, que ele vai atingir a maturidade ao longo aí dos 7 primeiros anos, né? E uma gripe já preocupa. Verdade. Né? Por vezes tem que chamar o fisioterapeuta para intervir, porque uma simples gripe para ele viram uma infecção mais importante. Então, a gente sabe que tem o impacto, né, desse nascimento antes do tempo, esse nascimento prematuro. Mas a gente também sabe que, como a Valéria falou ainda há pouco, que esse tempo tardio, que pode acontecer outras intercorrências, né? Então, a gente pode também ter já algum diagnóstico nessa fase aguda, que quando ele ainda está na UTI, e algumas famílias já seguem o encaminhamento por fofito, né? Físio, fono e TO. E algumas famílias, eu tenho certeza que vocês também recebem famílias assim, que ainda não têm noção, que não estavam preparadas e que elas acham que nasceu prematuro, passou por um tempo na UTI e que essa criança vai fazer um acompanhamento e tudo bem. Sim. E quando a gente começa a ver que, acompanhando os marcos, e que existe um atraso muito importante e a gente tem que entender por que esse atraso está ali presente. Encaminhar para o neuro. Nossa, mas quando eu tive alta não me falaram que precisa ir para o neuro. E a gente, nas suas vivências, a gente consegue perceber isso. E para vocês lidar com isso dia a dia, de receber essas crianças sem dar diagnóstico, né? E vocês, pela experiência de vocês, né, acompanhando esses marcos aí do desenvolvimento motor e acender aquela luzinha vermelha. E agora? A Will falou bastante dos marcos motores, né? E realmente são sinais. Assim, a gente observando os marcos motores, a gente vê os sinais, né? Os atrasos, consegue ver de uma forma bem clara, né? Por exemplo, não sustenta o pescoço, ou então ainda não senta, não rola, ou então não faz as transferências de postura, fica bem evidente. Mas é importante também falar, Paty, das alterações sensoriais. Sim, sim. Né? Porque não se fala muito nisso.
né? É muito comum o pai querer chega no consultório para mim e pergunta assim, quando ele vai sustentar o pescoço, né? Mas o pai dificilmente pergunta para mim assim, ele vai compreender bem isso? Quando que ele vai encaixar um brinquedo, né? Quando que ele vai conseguir fazer uma pinça, por exemplo? Né? E isso eu tô falando de um bebezinho maior, já em processo de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente oriente, né, essa família. Os bebezinhos prematuros, na grande maioria das vezes, eles têm dificuldade de autorregulação, eles têm alteração de sono, são crianças hipersensíveis de forma auditiva, visual, tátil. E a gente sabe que hoje, por mais que tenha essa intervenção humanizada em algumas UTIs, por mais que se tenha hoje essa vigilância nessas intervenções da UTI, ainda assim tem um impacto nesse sensorial, né? Mas no nosso tempo não era assim, né, meninas? Lembra? Que era totalmente, não tinha. Acho que o máximo que tinha era o paninho mais escuro lá em cima da incubadora. Eu lembro que as terapeutas ocupacionais tinham preocupação de abafar lá alguns sons, né? A gente acompanha também enquanto fonoaudiólogo. Mas quantos estímulos dolorosos essa criança recebeu ao longo do dia? Quantos estímulos, né, auditivos, visuais, tudo que era desconfortável. Pois é. Então, como é que é esse sensorial, né? Quem é esse adulto amanhã que passou por isso? Isso. E é muito importante que a gente oriente essa família. Porque ela vem preocupada com os marcos motores. E aí, ela começa a se deparar com outras situações que vão impactar no desenvolvimento dessa criança. Se eu sou uma criança irritada, eu tenho dificuldade de manter a atenção, tenho dificuldade de aprender. Sim. Então, o cognitivo está ali, a atenção tá dentro, né, do cognitivo ali. Se eu não mantenho a atenção, eu não aprendo. Então, é geralmente uma criança bem irritada, é uma criança que tem dificuldade de aceitar toque. E é muito importante esse trabalho em parceria, né? O Will com a físio, com a fono, porque a gente, enquanto terapeuta ocupacional, que trabalha muito com esse, e tem esse olhar muito para essa parte sensorial, a gente orienta e chega para o colega e diz assim, olha, ele não está tolerando tantos movimentos. Né? Para ele ainda está difícil. A gente vai ter que ir um pouco mais devagar. Mas que a gente sabe que quem atua, tem as certificações, inclusive saiu recentemente, né, que é da terapia ocupacional, toda essa atuação voltada sensorial, a gente sabe, né, Will, o quanto é importante nós também entendermos isso. Sim. Né, os terapeutas ter esse outro olhar e encaixar dentro do nosso contexto terapêutico. Esse olhar, porque na verdade só quem ganha é a criança. Com certeza. A gente precisa saber da nossa área, mas a gente precisa saber também até onde o outro colega vai ajudar melhor, né? Então, esse olhar, ele acaba ajudando, na verdade, a criança. A gente chega para o colega, a gente partilha e a gente encaminha aquela criança. Então, é muito importante, a gente estava até conversando mais cedo, como é importante essa troca, né? Essa troca entre os profissionais. Porque eu, enfim, não vou saber o que a fonoaudiologia vai fazer, mas eu vou saber dizer se aquela criança vai precisar da intervenção fonoaudiológica. Quem vai saber conduzir é você. Né? Mas a gente precisa saber até onde eu consigo ajudar e até onde também você vai ajudar aquela criança. Então, essa troca entre os profissionais acaba ajudando mais ainda o desenvolvimento infantil. E ainda voltando para essa alta e não tão preparada já a começar uma intervenção, que a gente sabe que quanto mais cedo melhor, alguns pais perguntam, né? Mas são quantas sessões, quanto tempo de intervenção, mas agora no momento eu não consigo fazer todos, eu vou fazer só a fono, vou fazer só a TO, vou fazer só a físio, mas por que a TO e a físio, né? E a gente sabe que tem intervenção com terapia ocupacional, que é motora, eles confundem muito. Vocês podem explicar isso melhor pra gente, né? Quando os pais chegam, né, a gente vai explicar que, na verdade, a gente não trabalha com quantidade de sessões, né? A gente vai atender a criança e conforme a criança for evoluindo, a gente consegue ter um prognóstico que dali vai até quando a gente vai precisar conduzir aquela criança, né? E quando o pai não entende, vai fazer a físio, vai fazer a TO, é melhor começar a gente diz, não, vamos reduzir todos, mas que o senhor comece um pouquinho de cada, porque isso vai fazer diferença no desenvolvimento da criança. A criança, ela não é só motor, a criança não é só sensorial, a criança, ela tem, não é só o sistema digestivo, a criança é o conjunto, né? Justamente. Sim. Então, quando a gente consegue trabalhar a criança como um todo, é que a gente vai ajudar no desenvolvimento. E aí é muito engraçado que a gente no primeiro ano de vida trabalha muito parecido, né? A gente vai... A parte motora. Mas é importante dizer também, né, Will, que assim, eu até falo isso para os pais, assim, se eu não tenho um bom
desenvolvimento motor amplo, como que eu vou atingir esse motor fino? Né? Então eu preciso estar bem preparado. Hoje mesmo, conversando com uma mãe, eu falei, nós vamos dar uns 2 passinhos para trás agora, né? Que ele passou um tempo sem terapia, a gente observou umas alterações e a gente disse assim, vamos voltar um pouco mais para a parte do controle motor amplo para a gente depois continuar aqui no motor fino. Eu preciso dos grupos musculares amplos bem, sabe? Trabalhados, para poder conseguir fazer um trabalho mais de destreza manual, sabe? Então, isso é importante dizer também para a família, que ela entenda isso. E muitas pessoas acham, falando do cognitivo, que primeiro eu vou trabalhar o motor, né? Tem pais que chegam assim, não, a gente vai trabalhar primeiro os marcos motores para depois começar esse trabalho mais específico do cognitivo. Mas quando a gente começa a trabalhar, porque é tudo junto, gente. Interligado. É tudo interligado. Quando eu consigo fazer, por exemplo, com que esse bebê, né, Will, arraste e vá buscar um brinquedo, ele ali está explorando o mundo e ele está aprendendo, consequentemente ele está o quê? Ganhando cognitivamente. Sabe? Então é tudo interligado. E o que é mais lindo das nossas profissões é isso. É que a gente trabalhando junto, a gente consegue evoluir uma criança muito mais rápido. É importante ter essas trocas sempre, né? Sempre. Multidisciplinares. E a gente, né, como eu brinco lá do Fofito, é muito importante porque a gente tem as outras intervenções que também são importantes, mas a base para esse desenvolvimento infantil acaba se concentrando na fisioterapia, na terapia ocupacional e na fonoaudiologia, porque essa criança precisa andar, ela precisa ter as habilidades motoras, ela precisa se alimentar e falar. Sim. Né? Então, a gente é bem cobrado também. E aí, voltando para essas crianças, né, prematuras, que têm um maior risco para desenvolver alguns diagnósticos. A gente sabe que com os artigos científicos aí atuais, a gente tem os índices maiores de crianças diagnosticadas com TEA dentro da prematuridade, assim como os TDAHs, né? E as encefalopatias crônicas não evolutivas, né? As paralisias cerebrais. E nas vivências clínicas de vocês, né? Conta pra gente essas intervenções dentro desses diagnósticos. A gente precisa ter uma boa avaliação clínica, né? Na verdade, a gente vai começar... O que vai fazer diferença é um olhar clínico bom quando a criança chega até o nosso serviço. E tem vários sinais de alerta que a gente consegue reconhecer e direcionar a criança. Então, se a criança chega com uma diminuição do tônus, se a criança chega com uma hipertonia, se a criança chega com uma extensão, padrão extensor persistente, se ela tem uma rigidez ao manuseio, ou se ela tem aquela falta de flexão fisiológica, são alterações, no caso motoras, que a gente vai estar de olho, né? Se ela também tiver alterações no controle postural, a gente também vai prestar um pouquinho mais de atenção nessa criança. Se ela for uma criança que ela for pobre de movimento, ela ter pouca repetição, uma criança mais paradinha, uma criança com uma dificuldade mais de se movimentar, aí o pai diz, não, é porque ela é preguiçosa, ela tem uma preguiça. Às vezes não é isso, às vezes a criança tem uma dificuldade e por ela ser um pouquinho esperta, ela não vai fazer o esforço de sair do lugar se a gente não ajudar. Então, a gente tem alguns sinais de alerta que levam a gente a buscar, né? Saber por que aquela criança está apresentando aquilo ali, né? E além desses sinais, né, que são muito importantes, que a Will está falando da parte mais motora, a gente precisa ficar atento também para esse olhar da criança, né? Ver se essa criança ela tem a intenção de buscar um brinquedo ali na linha média. Ver como que ela se movimenta. Como é esse movimento da criança? Ele é harmônico, ele é sincrônico? Né? Observar se essa criança acompanha o objeto, se ela presta atenção no som. Então, se ela interage, quando ela começa a ficar maiorzinha, que tem aquele sorriso social. Se ela é simétrica, né? Se ela é simétrica. Então, assim, são várias questões. E para isso, nós temos vários instrumentos, né, de avaliação que a gente já usa e que a gente consegue ir acompanhando, inclusive, né, fazendo o acompanhamento. Mensurar. Né? E mostrar para essa família que nível que está esse atraso, o quanto é importante manter essa intervenção e uma intervenção muito precisa, né? Que às vezes a criança vem para a gente, da pediatra, para a gente, pro nosso serviço, sem um diagnóstico, né? Então, a gente precisa pontuar dentro da nossa
nossa profissão, do que a gente atua, as dificuldades que a criança está tendo e o que ela precisaria estar fazendo, para que aquela família entenda que aquela criança está precisando de ajuda. Porque se a família não entender, achar que é algo que daqui a pouco ela vai conseguir, ou que cada criança tem seu tempo, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, ela não vai dar a devida importância e não vai ajudar a criança no desenvolver. E o que a gente escuta muito é porque ela é prematura, né? Eu sempre falo, ela nasceu prematura. E a gente precisa entender se houve sequela dessa prematuridade. A gente precisa entender se tem um diagnóstico, tem que investigar. Eu sempre brinco, eu gosto de pecar no excesso. Então, vamos fazer as avaliações que são precisas. E aí, se estiver tudo bem, graças a Deus, mas a gente investigou. Então, não existe isso, né? Cada criança tem seu tempo e que isso é de prematuro. E a Will tocou num assunto muito legal, assim, muito importante também, que eu queria até falar, que eu comentei hoje com a Will, inclusive, falando assim que antes, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas quando eu comecei a atender lá há 20 e tantos anos atrás, eu não tinha muito acesso aos pediatras, né? Era muito difícil trocar com os pediatras. E eu observava que o olhar do pediatra era muito mais a parte clínica da criança. Hoje a gente observa uma mudança enorme. Nós temos pediatras maravilhosos que acompanham o desenvolvimento dessas crianças e que fazem trocas fantásticas com a equipe de reabilitação. Né? Então, eles ligam pra gente, mandam mensagem, sabe? Pedem pros pais, né? Mandam um recado pelos pais, pedem pros pais pedirem um contato da gente. Então, assim, é tão bom isso para a criança, para a família, né? E essa troca. E aí a gente já se sente muito mais à vontade e muito mais tranquila de sentar com o médico e de falar o que a gente observa naquela criança. E aí, no próximo segmento, ele vai observar aquilo ali. Ver se dentro do consultório dele ele também observa. E a gente vai fazendo essas trocas, sabe? E a criança vai ganhando, porque a gente vai orientando mais essa família vai sendo melhor direcionada, sabe? E aí ela vai evoluindo com mais facilidade. Isso é muito importante mesmo tu comentar, Val, porque eu também percebo esse deslocamento, né, dentro da atuação médica como um todo. Porque até então, essa criança ia no médico e vai fazer fono. Hoje não, a gente recebe um recadinho, a gente recebe um relatório mais elaborado e as devolutivas também. Sim. Né? As trocas e os pais falam, olha, ele falou que tá bem melhor, vamos continuar. Pede para continuar as intervenções, porque a gente sabe que quanto mais a gente tem essa atuação mesmo interdisciplinar, só quem ganha é essa criança e essa família. Então, é muito importante mesmo. E agora eu vou tocar num ponto mais especial, né? Talvez seja o ponto mais especial aqui da nossa conversa, já dentro desse assunto da prematuridade. Nasceu a criança prematura, também nasce uma mãe que não estava preparada. Uma mãe que estava aguardando um mês para frente, ou, né, algumas semanas a mais aí, e aí ela virou mãe de uma hora que não estava esperando. Eu sei que vocês passaram por isso, né, nas vivências pessoais de vocês, porque as duas tiveram filhas também de parto prematuro. Então, eu queria ouvir de vocês como foi e como é lidar com essas mães hoje dentro das salas de reabilitação de vocês. Olha, Paty, eu digo que Beatriz nasceu prematura para eu sentir um pouquinho do que é ter um bebê prematuro no colo, né? Foi muito difícil, porque eu tive meu primeiro filho, o Gabriel, nasceu a termo, grande, com quase 4 quilos, né? Foi lindo, veio pro meu colo, mamou. E quando eu engravidei de Beatriz, ela quis nascer desde o 5º mês de vida. Então, eu precisei ficar de repouso do 5º mês até a 35ª semana, que foi quando ela nasceu. Então, ela é uma prematura tardia, né? Só que ela foi para UTI porque ela nasceu de baixo peso. Ela nasceu com 1,9 kg, né? Depois eu descobri que foi do mesmo peso da Lulu, que nasceu de 7 meses, né? Então, ela nasceu realmente bem pequenininha. E foi considerada pig. Uma pig. E eu fiquei desesperada. Né? Eu senti assim na pele o que é você projetar algo e não conseguir, sabe? E não ter
o teu maior tesouro nos teus braços, assim que você tem, né? Seu filho. Beatriz foi muito esperada, muito desejada, né? Eu tive uma gestação antes que não seguiu, então a gente já estava tentando. E quando ela veio prematura e foi para UTI, foi um susto muito grande. Foi um parto de emergência, foi um parto muito difícil. Eu quase vim a óbito depois do nascimento dela. Então eu passei por uma situação muito delicada. Mas eu vou te dizer que não foi fácil. Ela passou por todas as avaliações necessárias também, isso é importante dizer. Por neuropediatra, pediatra, físio, fono, TO, tudo, né? Porque eu queria me certificar de que estava tudo bem. Ela seguiu acompanhada, bem acompanhada. E eu, por ser terapeuta ocupacional e já trabalhando há muito tempo na área, foi difícil por um lado, né? Porque a gente sabe as consequências da prematuridade. E não é só o prematuro extremo que pode ter consequências graves, né? O prematuro tardio também pode ter atraso significativo no desenvolvimento. Então, eu acompanhei muito de perto. Até os 6 meses de vida dela eu não trabalhei. Tive essa possibilidade também, né? Que nem todo mundo tem. Ficar 6 meses exclusivo cuidando dela. E eu dizia assim que eu ficava tão desesperada, porque ela nasceu tão pequenininha, tão magrinha, que eu amamentava ela todo instante, sabe? Vamos engordar, Beatriz. Vamos engordar, Beatriz. Peso. Ganhar peso. Mas aos poucos ela foi se desenvolvendo, as coisas foram acalmando. Eu passei por bastante, assim, até o 5º ano de vida dela, eu lembrava de tudo que eu tinha passado, para ver como foi tão forte para mim. Mas ela tá bem, tá saudável. Hoje é uma menina, né, de 14, vai fazer 14 anos agora em dezembro. Cantora, atriz, que agora tá fazendo teatro. E assim, eu tive a felicidade de poder acompanhar, né, todos os passos, e tenho a felicidade de poder continuar acompanhando o desenvolvimento dela e do meu outro filho. E no fim deu tudo certo, né? Graças a Deus, assim. E sempre vai dar certo. Mesmo que aquela criança tenha alguma alteração neurológica, as coisas vão se encaminhar e as coisas vão dando certo. Eu sempre falo, quando eu recebo uma mãe de um prematuro, que elas chegam muito fragilizadas. Eu passei por isso. A gente fica fragilizada. São muitas preocupações, são muitos questionamentos. E eu, com todo o conhecimento que eu tinha, eu me questionei sobre muitas coisas no período. Então, eu consigo entender um pouquinho do que cada um passa. Lógico que cada um tem sua história, cada um tem sua rede de apoio diferente. E isso faz muita diferença nesse processo. Também é importante dizer isso. Eu tive o apoio de toda a família, sabe? Mas eu falo para as mães assim, ó. Eu sei que não era isso que você esperava no início. Eu sei que não era esse momento que você queria que nascesse. Mas seu filho tá aí, tá lutando pela vida, tá forte. E você tá dando para ele aquilo que você pode nesse momento. Você tá dando tudo o que você pode. E o mais importante, o amor, sabe? Então, eu tento acolher essas famílias, sabe? Acolher mesmo, colocar no colo, sabe? Literalmente no colo, abraçar essa família e dizer, nós estamos juntos nessa, nós vamos de mão dadas e vai dar certo, sabe? E a gente luta por eles, né? A gente luta, né? E é bom demais saber que a gente pode ser parceiros dessas famílias, ter uma equipe unida junto em prol dessa criança. E mais à frente, olhar essas crianças, como hoje eu olho, né? Tia Val já tá velhinha, entrando na faculdade, né? Eu recebo foto, olha, Val, o primeiro dia de faculdade do meu filho, entendeu? E eu fico muito feliz hoje mesmo, olhando o Vinícius, que era uma criança que eu acompanhava, a mãe postando o último dia do 3º ano dele, né? E eu peguei prematurinho, sabe? Tá super bem, super esperto. Então, é muito gratificante. É uma emoção em cada história. É uma emoção em cada história. E a gente acaba acompanhando por um longo período de tempo. Então, acaba ali, se estende uma amizade, né? Fica tia Val, vai aniversário. Não, às vezes eu tô no supermercado, Paty, aí eu ouço assim, tia Val. Aí eu disse, gente, que às vezes é um pai me gritando, tia Val, né? Aí quem olha diz, nem entende, né? Eu digo, ai meu Deus, mas eu me identifico realmente como tia Val hoje em dia, não tem jeito.
Conta pra gente, tia Will, a sua trajetória aí dentro de ser mãe de prematuro também. A minha história foi um pouquinho diferente da Val, né? Cada um tem sua história. Ana Luísa nasceu de 32 semanas, PIG também, com 1,9 kg, né? E foi pra UTI, né? Fiquei na UTI do materno na época com ela, recebi toda a assistência. A minha experiência lá, apesar de ter sido público, enfim, não foi como eu queria que nascesse, né? Naquele ambiente, com tudo preparado, com tudo organizado. Foi, na verdade, do jeito que Deus permitiu que acontecesse. Então, mas eu recebi toda a assistência. Eu fui muito bem acolhida lá. Me ensinaram o método canguru, me ensinaram a dar banho, me ensinaram a cuidar, me ensinaram a dar amamentar. Então, assim, eu vim para casa com ela com uma segurança tamanha por tudo que eu aprendi ali dentro. Eu realmente fui muito bem acolhida. Que na época que eles estavam programando a alta, eles até perguntaram: e aí, tá pronta para a alta? Eu disse: não se preocupe. A alta vai ser dada no momento que for para ser dado. Se precisar ela ficar mais, ela vai ficar mais. Fui para casa com ela, fui acompanhada pelo serviço de follow-up, mas não tive muita sorte nesse serviço de follow-up. Foi um serviço que me deixou a desejar, né? Ela foi acompanhada por 1 ano no serviço de follow-up e todo o tempo, todo mundo dizendo que estava tudo bem. Quando chegou com 1 ano, eu não tinha essa visão clínica que eu tenho hoje, eu não tinha essa expertise, esse olhar, porque eu tenho certeza que se eu tivesse esse olhar, hoje a gente já consegue ver coisas pequenas, não passa despercebido. Mas a Ana Luísa precisou chegar com 1 ano e 2 meses e não andar. Então, quando ela chegou com 1 ano e 2 meses, que ela começou a não andar, eu disse: tem alguma coisa aí. Ela tem algum atraso, ela tem alguma dificuldade, ela tem alguma questão neurológica. Comecei a ir nos neuros, fui em 3 neuros. E eu cheguei ao ponto de ouvir de um neuro que eu estava procurando um problema na minha filha, né? E que ela só tinha nascido prematura e ela precisava de estímulo. E eu respondi para ela: doutora, onde é que uma mãe procura um problema no filho? Se eu tô aqui, é porque realmente ela tem alguma coisa. Eu só quero saber o que ela tem. Então, assim, a gente precisa muito ouvir a mãe, né? O pai, a família. Eles realmente têm muito bom senso. Eles têm um domínio sobre os filhos, né? Então, a gente, hoje, no nosso serviço, a gente parar e escutar vai fazer a diferença no desenvolvimento da criança. Que ninguém conhece a criança melhor Mais do que do os que a mãe. pais. E que os pais chegam com algum diagnóstico já escancarado na cara deles. E aí, eu caminhei por 3 neuros até eu não achar a resposta. Procurei logo o serviço de... Eu disse: eu vou começar a intervenção com minha filha. Ela precisa de estimulação. Recebi, na época, a indicação da Val. Não era amiga da Val, não conhecia a Val. Mas, enfim, recebi a indicação da Val. Consegui um horário, fui lá para fazer a avaliação dela. Fiz uma tomografia por conta. Fui logo fazer uma órtese, marquei com um ortopedista. Então, eu fui atrás das coisas que eu achava que era necessário para ela. Cheguei na Val e eu disse assim: olha, eu já rodei por 3 neuro. Eu ainda perguntei para ela, eu disse: Val, pela tua avaliação, eu sei que tu sabe o que ela tem. Me diz o que ela tem. Ela... Aí eu disse assim, ó: eu vou te encaminhar para uma pessoa, uma médica, neuropediatra, que vai avaliar a tua filha e vai conseguir te dizer exatamente o que ela tem. Mas eu já sabia o que ela tinha, né? E eu lembro muito dessa avaliação que me chamou muita atenção, que eu estava falando aqui da rede de apoio. Foi a avaliação que eu fiz com o maior número de pessoas acompanhando uma criança. Quantas a família pessoas inteira. Nessa plateia tinha, a família inteira. Tinha avó, tinha tias, tinha sobrinho, tinha primo, tinha tudo. Só que aí eu pedi pro pai e a mãe entrar com a Ana Luísa, porque senão eu não ia conseguir avaliar direito. Mas depois eu fui lá, falei com a família, expliquei. Mas ali eu já sabia o que ela tinha, né? Mas a Will era muito uma mãe... Eu sempre disse isso pra ela. Uma mãe muito determinada, sabe? Ela sabia que tinha alguma coisa. Ela só não sabia o nome, mas ela sabia, entendeu? Porque não era da área dela, né? Tem muita gente que pergunta assim: mas ela é fisioterapeuta. Gente, mas as áreas são inúmeras, né? De atuação. Então, ela foi... Doutora Patrícia. E aí, consegui a consulta com a doutora Patrícia. Quando eu cheguei lá, com a toma deu normal, né? Eu disse: doutora, eu tô há alguns tempo caminhando, já fui em alguns neuros, já comecei a estimulação, já pedi para fazer a órtese, já marquei com a ortopedista e trouxe essa toma. Essa toma tá normal.
mas eu queria que a senhora enxergasse o que tem nessa turma, porque a clínica, ela é sempre soberana. Então, o exame, ele só vem para complementar. Apesar de estar dizendo que não tem nada aí, eu tenho certeza que tem alguma coisa. Ache para mim. E ela com aquele olhar doce, né? Eu digo assim, quem eu posso encaminhar? É uma experiência minha, assim. Eu encaminho, porque é isso que a gente precisa nesse primeiro momento, né? Ela com olhar doce, ela me disse assim, Ana Luísa tem encefalopatia crônica. Ela não disse paralisia cerebral. Ana Luísa tem encefalopatia crônica, mas a Ana Luísa vai precisar de bastante fisioterapia, bastante terapia ocupacional, um bom ortopedista. Talvez ela precise de algumas cirurgias ortopédicas, mas a Ana Luísa vai andar, vai correr, vai andar de salto alto, vai dirigir. Então, assim, ela tratou aquele problema, aquela dificuldade que eu estava vendo, e me deu uma esperança de que ia passar. Ela disse que eu ia passar por várias coisas, mas disse que eu ia conseguir. Então, eu acho que para uma mãe, para um pai, não importa o que a gente vai passar por filho. A gente precisa saber que a gente vai conseguir chegar lá, né? Então, aquilo dali, apesar de eu ter recebido um diagnóstico neurológico, que a gente não vai... a gente vai no céu e volta várias vezes. A gente fica sem chão. Mas ela me deu a esperança de que amanhã ia estar bem, né? E era só isso que eu precisava. E está tudo bem, né? E está tudo bem. E comecei a minha caminhada com a Ana Luísa. Enfim, comecei a estimulação com a Val. Comecei a procurar os fisioterapeutas na época. Fui em 2, fui no 3º. Passei uns 3 meses rodando, tentando fazer a fisioterapia com ela. E não deu certo. E aí eu olhei pra mim mesma e eu disse, nossa, minha filha tem paralisia cerebral. Ela vai precisar de fisioterapia até dizer já chega, pois eu vou ser a melhor que ela pode ter. E comecei a estudar. Comecei a me capacitar, comecei a fazer cursos, comecei a entender dessa área, porque até então eu trabalhava com adultos, né? A minha vivência não era de infantil. E comecei a trabalhar com ela. Tudo que a Val fazia na terapia, eu comprava e fazia em casa. Não tinha muitos recursos na época, mas adaptava tudo. Então, eu digo que quando a gente quer fazer, a gente faz, né? Treinava marcha com ela na Americana, e no final comprava um batom e dava para ela. Treinava marcha com ela no subir e descer a escada do apartamento, comprava os recursos. Depois de um tempo, eu fazendo cursos e treinando com ela, a Val me olhou. Eu era só uma mãe de uma paciente. Não era amiga, não era nada. Mas eu lá de olho. A Val chegou para mim e disse assim, Will, a gente não tem físio aqui na clínica. Tu não quer montar uma sala? Eu, na mesma hora, disse, quero. Sem nenhuma condição financeira. Sem nenhuma condição financeira. Muito aperreada financeiramente, porque a gente começa a gastar muito, né? É uma despesa muito alta com a criança que precisa de terapia, que precisa de um bom acompanhamento. E aí eu cheguei pro meu marido e disse assim, eu vou querer que tu venda o carro e pegue um empréstimo, porque eu quero montar uma sala. Ele vendeu o carro, fez um empréstimo, montamos a sala e o dinheiro ainda não deu. Ficamos bastante aperreadas, começamos, mas tudo aquilo era pela Ana Luísa, sabe? Todo o investimento, tudo que foi feito era por ela. Eu disse, se a gente não conseguir tirar nada daqui pra gente ter o retorno, é por ela. E eu digo que a gente não desistiu porque a gente tinha ela. Porque eu acho que se fosse outro motivo, quão difícil foi aquele momento, a gente teria desistido. E caminhamos. A gente começa uma empresa, um empreendimento sem pacientes, né? Assim, o paciente era ela, né? E tava tudo bem. Mas devagarzinho foi chegando dos pacientes, devagarzinho foi aparecendo. A gente vai fazendo as coisas com responsabilidade, com compromisso. E eu sempre pedia para Deus que cada pessoa que passasse pelaquela porta, que eu pudesse fazer o melhor pelaquela criança e pelaquela família, né? E devagarzinho a agenda foi enchendo. Mas eu digo que a gente passa por vários sustos na nossa vida, né? A gente, quando é leigo, a gente não sofre tanto. Mas quando a gente tem um entendimento, exatamente, a gente já sofre pelo amanhã. Eu chegava nos consultórios médicos e perguntava. Ela só tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Como é que ela vai estar quando ela tiver 10 anos? Como é que ela vai estar quando ela tiver adolescente? E adulto? Ela vai ter artrose? Ela vai ter desgaste na articulação? Ela vai estar desabando? Os médicos olhavam para mim e disseram, mas Will, ela só tem 2 anos. O que tá te preocupando se ela vai estar? Como é que ela vai estar quando ela tiver adulta? Eu disse, porque hoje ela tem a mim. Amanhã eu não sei se ela vai ter. Então, o meu hoje... Que essa é a maior preocupação dos pais, né, Sim. Will?
Por isso que eu falo que é uma mãe muito determinada, né? E, assim, muito amorosa e muito dedicada. Eu tenho muito orgulho, né, da fisioterapeuta dentro da área da pediatria que a Will se tornou, né? E tenho muita admiração pelo trabalho dela e muita admiração pela mãe que ela é, pelas lutas dela, né, que foram muitas e que são, né, mas graças a Deus a Lulu tá maravilhosa, né, tá aí correndo, pulando, brincando, trilhando, né, e eu fico muito feliz de alguma forma, né, ter participado desse processo, mas eu preciso dizer isso, assim, que a gente vibra com cada conquista, pequena conquista das crianças, né, e a gente tava conversando sobre isso outro dia, como é importante a gente mostrar isso para os pais, né? Às vezes a criança não vai andar. A gente sabe, né, pelo prognóstico, que é pelo menos, a gente imagina pelo prognóstico, né, que é muito difícil dessa marcha, da criança adquirir essa marcha, por exemplo, que é um sonho de todo pai, de toda mãe, né? Mas a gente mostra outras pequenas conquistas. Não é só o andar. Celebrar, né? As pequenas coisas. As pequenas também. Conquistas, sabe? O pegar um brinquedo. O brincar, gente, que é uma coisa tão importante na vida de uma criança. O tanto que ela aprende brincando, né? E brincar da sua forma, não da forma que eu acho que é a certa. As crianças nos ensinam a brincar. Hoje a gente já tem milhões de brinquedos adaptados, a gente pode adaptar várias brincadeiras, o importante é que ela participe, né? Então isso também é importante dizer. A gente tem histórias de sucesso, né, da criança alcançar todos os marcos, mas também é importante dizer que tem aquela criança que segue cadeirante, né, e que também precisa de chances, né? E eu digo que a gente passa por vários sustos, né? Então, a gente vai em algumas consultas, vai em alguns momentos. O filho da gente melhora, a gente faz de tudo, o filho da gente melhora, mas em alguns momentos ele vai piorar. Ele vai piorar pelo estirão do crescimento, ele vai piorar pela previsibilidade da condição que isso acontece, né? E eu digo que a gente, nesses sustos, a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa estar lá. A gente precisa abraçar. A gente tem duas escolhas na nossa vida. Ou a gente se reclama do que acontece e fica vitimizado em relação a isso. Ou a gente se dá as mãos e caminha. E a gente sempre resolveu nós dar as mãos e caminhar. Eu dizia para Ana Luísa que se ela não tivesse as pernas, eu seria as pernas dela. Então a gente sempre explicou para ela a condição dela. Ela sempre foi muito consciente das dificuldades que ela ia ter, mas eu dizia assim, é só isso, podia ser mais. Então a gente sempre olhava para o outro lado. E dos sustos que a gente tem na vida, ela tinha 4 anos, a gente voltou de uma consulta e o médico indicou uma cirurgia fora do país. A gente não tinha essa condição e a gente se olhou e disse, nossa, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, nós vamos dar um jeito aqui, né, de ser lá fora. Começamos mais uma vez, a vender as coisas, a fazer vaquinha, a juntar o dinheiro, os amigos ajudaram. E a cirurgia que era para acontecer em 2 anos, a gente conseguiu se organizar para acontecer em 5 anos. Ela fez a cirurgia, para ela não piorar ao longo do crescimento dela. Era uma cirurgia que era decisiva, assim, na vidinha dela, no prognóstico dela. Fizemos a cirurgia, mas eu digo assim, a gente precisa, na verdade, em cada momento que os filhos da gente passam, a gente precisa ter memórias afetivas. Eu digo que o caminho é árduo, o caminho é difícil, o caminho às vezes é doloroso, mas a gente precisa colocar no coraçãozinho deles e no nosso as memórias boas de tudo que a gente passou. Então, nesse tempo de terapia que a gente caminhava, Ana Luísa, eu recebia muitas críticas da família mesmo. Não porque não gostava, mas porque enxergava de outra forma. Nossa, Ana Luísa não tem vida. Ana Luísa só faz terapia. Ana Luísa fazia a tarde inteira de terapia. Ela fazia os intensivos, ela fazia TO, ela tinha aula personal, ela tinha natação, ela tinha a tarde inteira. E aí me criticavam. Nossa, ela é só uma criança. Ela não tem tempo de brincar. Na minha concepção, eu sempre preferi pecar pelo excesso do que pela falta. E eu dizia assim, hoje realmente ela não tem tempo de brincar. Mas de que adianta eu deixar ela brincar e amanhã ela não conseguir? Então, hoje eu estou aqui e vou fazer o que eu posso por ela, para amanhã ela estar melhor. E se ela não estiver melhor, tá tudo bem, eu tentei. Eu vou ter no meu coração tranquilo que eu tentei. Então,
passamos pela cirurgia. E, assim, uma coisa muito difícil que foi comigo, a Val teve a oportunidade de passar com a Beatriz pelos outros profissionais. Eu não tive. Tive que ser eu mesma a fisioterapeuta dela. Foi muito difícil, porque eu queria muito, na época, ter alguém para dividir. Eu tive a responsabilidade de ser mãe e de ser a fisioterapeuta dela. Então, as decisões caíam sobre mim 2 vezes. Qualquer decisão que eu tomava, meu marido dizia assim, não, meu amor, você entende, o que você disser, eu aceito. Mas se desse certo, tudo bem, se desse errado, né? Então, assim, se eu tivesse, na época, alguém para partilhar, eu queria. Mas não tinha, então eu tinha que seguir. Eu também não tinha escolha. Seguimos, a Ana Luísa fez a cirurgia. Foi difícil, mas tentamos aproveitar da melhor maneira possível. Hoje ela lembra com um tempo bom, um coração bom, apesar de estar no hospital, né? Porque a gente não estava no hospital. A gente tentava passear, a gente tentava fazer coisas que a gente pudesse estar lembrando. A gente acompanhou todo esse processo, né, Tia Val? E admirando a força, como foi falado aqui, a coragem, a determinação de você, mãe fisioterapeuta. Que bom que deu tudo certo, que deu tudo certo, foi um sucesso. E ela está muito bem, graças a Deus. Eu acho que quando falaste quanto que era pesado tu ser a mãe, a fisioterapeuta, talvez isso seja o maior diferencial na tua intervenção. Né? Porque que Tia Will é tão querida, porque eu sei que Tia Will acolhe e se dedica e faz o melhor para aquela criança, por conta você já esteve nesse lugar, você procurou em São Luís um fisioterapeuta para sua filha e você não encontrou. Então, te admiro, né? Admiro também Tia Val, e eu quero agradecer do fundo do meu coração essa participação de vocês no nosso primeiro podcast, a Fonoped. Estou muito feliz. É um projeto já antigo e que agora, né, vai seguir aí. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado. Muito obrigada pela parceria com a Fun Kids, né? Que a gente tem essa parceria ao longo de um tempo. Antes de ser Fun Kids, nós já éramos parceiras. E eu só tenho a agradecer. Imagina, Patrícia, a gente que agradece, né, Will? Essa oportunidade de estar aqui conversando, como eu falei, de um assunto tão importante, né? E parabéns, né, por esse novo projeto, né? Sucesso, né? E que esse projeto possa, através desse projeto, né, chegar, né, para as famílias, né? Que é o mais importante, né? De orientação. Esse é o nosso propósito, trazer lindas histórias como a de vocês, que inspiram, e também trazer conhecimento, porque aqui a gente falou do que era uma prematuridade, a gente falou dos impactos da prematuridade, a gente falou também quem é essa família que que nasceu junto com esse bebê prematuro, né? Então, obrigada mais uma vez, foi muito bom ouvi-las e que vocês vieram dividir essas experiências clínicas com a gente aqui, tá? Então, este foi o nosso primeiro episódio do Fonopedcast. E para você que nos assiste, você pode seguir as redes sociais da Fun Kids e da Fonoped. E até o próximo episódio com muito conhecimento e dividir com vocês também as experiências clínicas. Muito obrigada.